Pessoal, beleza? Hoje separei alguns temas aqui, alguns tópicos aqui pra gente falar um pouco sobre... Ó, tem um negócio aqui na minha camisa. Pronto, saiu. Pronto, saiu. Pra gente falar um pouco sobre desenvolvimento de websites, estratégias para o desenvolvimento de websites, que a gente vê muito site aí até bonitinho, mas bem avacalhado, né? Bem atrapalhado ali, enfim, como que eu te falo, parece sem objetivo. Foi feito o site, pronto, colocou lá, tá bonitinho, tá no ar, né? Então, assim, o site ele não é só uma coisa que você pega, coloca no ar e deixa lá. Ele é importante para a estratégia da sua empresa, né? Então, ele tem uma função estratégica muito importante que nós vamos tocar aqui, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou Usley, estrategista em marketing e desenvolvedor. E hoje, como eu disse, a gente vai tocar em alguns pontos aqui que eu separei para a gente falar sobre essa questão de desenvolvimento do website, aquilo que você tem que, enfim, ter no seu website, como que ele tem que ser desenvolvido, né? Porque senão você desenvolve o website, deixa lá e não tem resultados com ele. Aí vem aquela questão, deixei no ar, tirei do ar porque não adiantou nada. Realmente não, se você não tiver um objetivo específico para o seu site, só não entender a importância do seu site, você vai só desenvolver ele e deixar ele lá mesmo, tá? E aí ele não vai converter o seu público em clientes e pronto, vai ser só dinheiro gasto, não investimento. O site é investimento porque ele é importante no papel, ele tem um papel estratégico na sua empresa. Uma das coisas que a gente vai falar aqui, o primeiro tópico dele aqui é justamente esse que eu separei aqui, o papel estratégico do site na jornada do cliente, tá? Quando um cliente pesquisa, ouve falar da sua empresa, pesquisa sobre sua empresa, a primeira coisa que ele faz é ir no Google. O primeiro lugar que ele vai procurar é ir no Google. E a partir do Google, quando ele encontrando você tendo um site, sua empresa tendo um site, o que ele faz? Ele entra dentro do site da sua empresa. E ali ele não só olha a informação da empresa, entendeu? O primeiro contato e a primeira avaliação de importância e credibilidade que ele vai te dar ali no contato do seu site. Para você vai ser através do contato do seu site, entendeu? Então, tá aí a importância de ter o site, né? A procura do Google e ter um site todo arrumado, né? O site, eu costumo sempre separar assim, o site ele é seu, o site é seu, é uma casa sua, é a sua empresa na internet. Tem ela física no seu endereço físico, onde a pessoa visita ali, tem tudo ali, as salas arrumadas, recepção, as salas, né? Administração, desenvolvimento, tal, tudo ali, vendas, enfim, pós-venda, tem tudo ali separado. O seu site é a mesma coisa. Um está com uma empresa física, né? Um local físico, o outro local online. A rede social, que tem gente que confunde, eu uso meu Instagram, então tá tranquilo, só não preciso do site, não, engano seu. A rede social, por exemplo, ela é algo alugado, né? É algo que tá ali e não é seu. Amanhã o Zuckerberg vai lá e fecha a empresa dele, não vende, só fecha mesmo. Adeus, sua página no Instagram, sua página no Facebook, Companhia Limitada. Outra coisa é, como ele não é seu, eles fazem dele o que quiser. Fecha ou muda, por exemplo, os seus algoritmos quantas vezes quiser e muda do jeito que quiser. Cada hora o algoritmo ele dá um trabalho para o gestor de conteúdo, né? Uma hora você tem que gerar algoritmo de tal maneira para atingir o público de tal jeito, depois muda para atingir o público de outro jeito, né? Dia 15 de dezembro, se não me engano, novembro agora, não, dezembro mesmo. Dia 15 de dezembro agora, o Instagram, por exemplo, vai ter uma nova atualização, né? E uma atualização que vai mexer com o quê? Vai mexer com a parte justamente de indicação,
né? Então a parte de indicação ali para te indicar conteúdo. Ou seja, você tem um planejamento de conteúdo todo pronto, né, para dezembro, para janeiro. Ah, vou aproveitar dezembro para vender, então vou atingir o meu público desse jeito. E janeiro também para poder vender o estoque que não vendeu no final de ano. E dia 15 de dezembro eles vão lá, atualizam e vão mudar a forma com que, com que ele indica conteúdo para você. Isso vai mexer na estrutura da sua estratégia de conteúdo. Entendeu? Então, por quê? Porque eles fazem isso mesmo e não nos pergunta nada, não pergunta quem tem perfil lá, nada, e simplesmente muda porque é deles. O seu site não, o seu site é seu. Você controla tudo, você coloca as coisas do seu jeito. Então, as métricas todas que tem lá, quem acessou, quanto tempo ficou, tudo você tem lá, ele é seu. Né? Então, é o seu endereço próprio na internet. Quer dizer, rede social é dos outros, é alugado. Né? Tinha muita gente que botou fé no Orkut lá em 1900 antigamente. Beleza, para aquela época fechou o Orkut, depois vem o que? Snapchat, alguma coisa assim. Pronto, tem Instagram e Facebook. É tudo alugado, é tudo de outra empresa. O seu site não, o seu site é seu, é o endereço da sua empresa na internet, é a sua casa definitiva ali. Então a jornada, mesmo quando o seu público acessa a sua rede social, que é o seu meio de comunicação com o cliente, é um dos meios de comunicação seu com o seu cliente, com o seu público, depois ele vai para onde? Ele vai para o seu site. Essa é a jornada específica. Então ele sempre faz o quê? Procura no Google, vai para o site. Foi para a rede social, te conheceu ali, viu ali e tal, depois ele vai para o site fazer a sua compra, enfim, pegar mais informações para poder depois contratar o seu serviço. Depois dali ele vai para o meio de comunicação, né? Do site ele vai para o meio de comunicação. Então você disponibilizou um WhatsApp, beleza. Então ele vai para o WhatsApp para poder conversar e fechar ali o seu serviço, o seu produto. Se caso assim, se ele tiver algum, e se for um e-commerce, por exemplo, ele já compra ali, ou pelo menos tem um meio de comunicação para tirar alguma dúvida, né? Tirou as dúvidas, ele efetua a sua compra, né? A compra do produto ou do seu serviço, né? Fecha com você o seu serviço, e depois tem a questão da fidelização, né? Então na jornada você tem a busca, você tem o seu site, você tem ali o área de contato, né? Falando aqui de WhatsApp, pode ser e-mail, tudo, mas o WhatsApp facilita, né? E tem a compra do cliente, ou seja, transformou o seu público em cliente, e depois vem a fidelização. Então, olha a importância do seu site. Quando a pessoa fica sabendo, ela vai no Google pesquisar. Tem que aparecer o seu site ali para aparecer a sua empresa e a pessoa ali entrar. Entendeu? Então, o site tem essa, né? A primeira coisa aqui que separei é isso, ó, o papel estratégico do site na jornada. Então, quando o cliente fica sabendo da sua empresa ou procura o seu produto, seu serviço, ele vai pesquisar no Google. Do Google, ele vai direto para o seu site. Tá? A outra coisa é sobre a estrutura que tem que ter a sua página, né? Uma estrutura ideal que tem que ter a sua página aqui, ó. É uma das coisas que os sites falham muito, porque não deixa isso claro, né? O que a empresa faz, como o cliente pode comprar, enfim. Então, tem algumas coisas que eu separei aqui, que é o que? Proposta de valor. Então, o site tem que ter claro lá, logo de cara, a proposta de valor. Os benefícios ao contratar o seu serviço, né? Ou ao comprar o seu produto. Prova social, para quebrar a objeção do público que visitar. E, lógico, o CTA, né? Um forte CTA ali para já chamar o público, né? O visitante do seu site para comprar. Então, fale agora com um de nossos atendentes, fale agora no WhatsApp, compre agora, entre em contato agora, enfim. Então, proposta de valor, você já tem que colocar logo de cara lá, né? O que você faz, o que a empresa faz, para o que e qual o resultado. Qual o resultado que vai obter ao adquirir ali o seu produto ou seu serviço, né? Então a gente faz isso para que você chegue nesse ponto, para você, né, aconteça isso, para que você chegue no conquiste tal coisa, enfim. Então por aí, né, os benefícios sociais, as provas sociais, né, os depoimentos, os prints,
de conversas, fotos de serviços entregues, né? Então, sempre que entregar um serviço, peça avaliação do cliente, tudo, né? Os benefícios claros, né? Bem antes ainda, os benefícios claros, né? Que não é algo sobre você aqui, é sobre o cliente, o resultado para o cliente, né? Então é aquela questão, eu vendo um curso, tá? Você vende o curso e qual é o resultado que o seu cliente vai ter se ele adquirir o seu curso? Né? Então qual é esse resultado? Você, vou dar um exemplo aqui de uma contabilidade. Você faz o site da contabilidade, no site da contabilidade tem lá o slide passando com frases e deixa claro qual é o benefício que a empresa vai ter ao contratar a sua contabilidade. Então, aquela questão de a gente deixa organizado sua parte fiscal, as notas fiscais, folha de pagamento, isso é normal. Mas qual os outros objetivos ali? Olha, você vai ter mais tempo, mais tranquilidade para poder desenvolver a sua empresa. Olha, a gente tem um planejamento estratégico aqui a respeito de tributação. Estou falando algumas coisas aqui, não sou contador, não entendo da área, tá? Mas assim, a gente tem uma estratégia aqui relacionada à tributação, que você vai pagar menos impostos, ou seja, você vai ter mais, vamos aumentar o seu lucro. Então já joga lá aquele slide bonitinho passando, já coloca lá, olha, a gente vai fazer isso, você vai ter mais tempo para sua empresa, porque trabalhamos com estratégia X, que eleva, que diminui os seus impostos, que aumenta o seu lucro, enfim. Então, os benefícios que o empresário vai ter ao contratar a sua contabilidade, né, ao comprar o seu produto, enfim. De acordo aí com que é o seu produto, o seu serviço, deu exemplo aqui da contabilidade, mas nesse sentido, coloca lá o resultado que o seu cliente vai ter. Olha, você vai ter mais liberdade para seguir com a sua empresa, você vai ter mais lucro, você vai ter mais isso, então coloca mesmo os objetivos, as provas sociais e o CTA. Então, separei aqui 4 pontos, que é proposta de valor, os benefícios, né, a prova social e o CTA. Por que o CTA? Porque o cliente, existe uma coisa que é assim, se você não falar para o cliente fazer, ele não faz. Então ele pode ler lá o seu site, tudo belezinha, tudo bonitinho. Se não tiver um CTA ali, fale agora, entre em contato agora. Ele não faz, ele fica ali parado, sem fazer as coisas. Então o CTA forte. De novo, para fixar na cabeça. Proposta de valor, benefícios claros, as provas sociais e o CTA, tá? Então o CTA forte, o seu site tem que ter essas coisas ali para ser um site bem feito, tá bom? Então a próxima aqui é tipografia e comunicação visual. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a pessoa entra no seu site, ela tem um impacto, tá? A pessoa, quando entra no seu site, ela tem um impacto. Então, a tipografia, a letra que você vai usar, você tem que estudar bem esse tipo de coisa para entender qual a melhor fonte para colocar no seu site. Como que você vai colocar letra minúscula, letra maiúscula. Então, a gente sempre diz, em geral, assim, títulos, letra maiúscula, tá? É uma questão de força, sabe aquela questão que a gente fala de, escreveu letra maiúscula, sem educação, tá gritando, mais ou menos esse tipo aqui. Então, se o seu site precisa demonstrar autoridade, por exemplo, letra maiúscula. Títulos, letra maiúscula. Menu, letra maiúscula. Para demonstrar essa autoridade, confiança, parece que essa postura mesmo de eu entendo, eu sou o cara desse negócio aqui, eu entendo disso aqui, tá? Então você tem que estudar bem a tipografia, qual tipo de fonte que você vai usar, né? Títulos, em geral a gente sempre diz, títulos, letras maiúsculas, o resto ali, se tem textos longos, letras minúsculas. Por quê? Porque a leitura com letra minúscula, é lógico, fica mais confortável, né? De novo, aquela questão letra maiúscula, parece que você tá xingando, tá gritando. Então, títulos, letra maiúsculas, CTAs, letra maiúscula,
E textos, né? Aí sim você já deixa, né, texto muito longo, tudo, aí você já deixa com letras minúsculas ali. E, e você olha o tipo de fonte, tá? Estuda bastante o tipo de fonte, para ver qual que se adequa mais ao estilo do seu site. Então, se você tem trabalha com moda, trabalha com fugiu agora, gente. Tem até uma pessoa que fez um trabalho nesse sentido, mesa posta, por exemplo. É algo delicado, algo simples, né? Desculpa, assim, algo delicado ali, né? Aquelas questões de mesa posta, aquelas questões de arrumar os talheres, né? Bonitinho ali, aquelas toalhas, né? Enfim, que as coisas do lá, o garfo aqui, colher ali e tal, não sei. É uma coisa mais delicada, então você não vai pegar uma fonte grossa, não, você pega uma fonte mais, né, uma fonte fina, uma fonte mais trabalhada, né, eu trabalho com moda, eu trabalho com roupa, tá, beleza. Qual é o estilo de roupa? Qual é para qual estação do ano? É pro verão, é pro outono. Eu gosto. Meu site é com roupas finas, são roupas mais delicadas, são roupas mais finas, são roupas mais assim, então você vai para um tipo de fonte. Ah não, eu trabalho com roupas mais pro frio, você já pode olhar para outro tipo de fonte, enfim. Então, estou dando exemplos aqui, lógico, você vai estudar para ver qual que se encaixa mais no seu estilo, né? No estilo, né? Seja você empresário que está vendo o vídeo e quer analisar o seu site se ele foi bem feito, ou se você é desenvolvedor, né? Quer saber como é que você vai melhorar no seu desenvolvimento aí, né? Então você vai estudar para ver o estilo melhor a colocar. E o empresário vai ver se o site dele está com essas coisas em dia, tá com essas coisas assim, né? Então, no geral, muito no geral ali, caixa alta em menus, em títulos, né, na verdade, e menus também. E letra minúscula no restante do loja, descrição, letra minúscula, normal, começa com né, a primeira maiúscula, o resto minúsculo, tudo normal. Não coloca descrição de produto, tudo maiúsculo, aquelas coisas. Nossa Senhora, Deus me livre. Se eu olhar um entender aquilo e ler aquilo, é grosseiro, né? Então assim, é a regra. Não é a regra. O título, os menus tem que ser tudo maiúsculo, título, tudo maiúsculo, não. No geral, sim, no geral é muito assim, mas você estuda o seu ramo, sua área, seu produto, seu serviço ali, né, para poder entender melhor e ver, não? Minhas coisas são mais delicadas, vai sim. Eu quero transmitir essa percepção, porque é tudo muito no inconsciente. O seu público, quando entra no seu site, ele sente esse tipo de coisa. É a percepção que está aqui. Então, assim, ele sente esse tipo de coisa, assim. Então, por isso você tem que prestar muita atenção nisso, a questão das suas cores, a questão, né, a questão visual, a questão do seu site, a questão da junção ali, da cor do site de acordo com a cor da logo. Não vai... Nossa, tem site aí que a logo é de uma cor, o site está de outra coisa diferente. Eu já tive um cliente que um dia queria que eu fizesse o site dele azul, e só que a logo dele, a roupa, o uniforme, parede dos locais, do local de trabalho é preto e vermelho, e ele queria o site mais com tons azuis. Eu até brinquei porque ele é atleticano e queria um azul no site. Eu ainda brinquei, pô, sua logo é vermelha e preta, você é atleticano e tá querendo um site azul, que é a cor do Cruzeiro. Então, ele de Minas. Então assim, se a logo segue um padrão, o site tem que seguir aquele padrão de cor, não vai fugir porque vai ficar horrível, sabe? Eu até fiz o site para esse cliente, porém com as cores da logo, né? Da logo depois. Que eu falei, eu não vou fazer porque senão o povo vai olhar. A hora que olha, você imagina o site azul com a logo. Ele mostrou para mim o layout azul que uma outra empresa tinha desenvolvido para ele. Eu olhei e falei, cara, olha, desculpa, mas olha que porcaria isso aqui, porque você olha um site azul
com a logo vermelho e preto. Tem nada a ver, assim, questão de cor. Lógico, o conteúdo ali, assim, tudo bem, batia ali, né, com o conteúdo do site, as coisas ali do layout. Mas a cor não. A cor não. Ficou horrível. Eu falei, infelizmente eu não faço. Você pode voltar nesse aí e ele faz pra você. Não, eu faço pra mim, tal, beleza. E aí eu falei que não fazia, depois eu fiz, mas fiz com as cores normais ali, seguindo as cores padrões da empresa ali, as cores padrões dele ali, que é o vermelho e preto. Então essa questão, né, olhar a questão da fonte, né, uma fonte moderna, limpa, direta, né, por exemplo, dá um exemplo aqui, vários sites de tecnologia, né, eu coloquei aqui, ó, ideal para empresas de tecnologia, serviços rápidos, reformas, né, que é aquela Sans Serif, por exemplo, que é uma fonte que remete muito a isso, moderno, direto, limpo. Então, você tem vários tipos de fonte aí, enfim, aí é analisar de acordo com o seu site ali, com o seu público ali, né? O público manda tudo, né? Nesse sentido, assim, você vai desenvolver, é tudo para chamar a atenção dele. E, de novo, é algo visual, sua fonte, as cores, né? Então, daí a importância de se estudar a psicologia das cores quando a gente vai desenvolver um website, vai desenvolver uma estratégia de conteúdo, vai falar da cor do público ali, do que vai utilizar nas artes, vai dar um impacto visual na hora que entrar no seu site, inclusive em questão de fonte e cor também nas suas redes sociais. Então, vai dar um impacto ali e é na base do inconsciente, tá? Próximo aqui é o SEO, com a integração em marketing, né? Então, você tem que olhar essas questões do SEO do seu site. Ter um site sem SEO é quase que você vai ter um site que não vai aparecer muito, não vai aparecer nas buscas na hora que o cliente buscar, sabe? Essa é a questão. Então, o SEO faz o seu site aparecer mais bem ranqueado nas buscas do Google, né? Nas buscas do Google que o povo mais busca, né? Então a gente costuma falar do Google, mas enfim, nas buscas em si, você precisa ter o SEO do seu site bem trabalhado para ele aparecer melhor ali, tá? Então, um site sem SEO é como se você fizesse a loja no meio do deserto lá, ninguém acha e você não vende, tá? E aí tem as questões, né, dos títulos, descrições, né, tudo bem escrito, tudo coloca os textos ali com suas palavras-chave daquilo que você faz, né? Ter um site rápido, porque imagina, às vezes às vezes o site demora a carregar, o que você faz? Você sai, né? Você não espera ali 10 segundos, 15 segundos, não está esperando nem 5, na verdade. O ideal são 3 segundos ali para ele carregar. Então, ter um site rápido, ter um site responsivo, né? Essa semana eu entrei em contato com a empresa porque ela estava com o site sem ser responsivo. Então, ver se a gente consegue fazer, ver se a gente fecha o contrato para desenvolver um novo website para ela. Pô, o site não está responsivo, você olha o site pelo celular, você não entende nada, sabe? Você não entende nada. Então, o que é responsividade? Responsividade, para quem não sabe, é um site que se adequa ao computador, quando você está acessando pelo computador, ao tablet, ao celular. Então, ele se adequa ali para cada dispositivo, tá? Integração, né? Integração com o Google Analytics, com os pixels do Facebook. Isso para quê? Para poder colocar ali, né, as tags do Google, o pixel do Facebook, para você poder mapear como que está o andamento, como que está o movimento, o comportamento do público dentro do seu site, saber qual página que ele está acessando mais, que ele está ficando mais tempo, onde é que ele mais clica, esse tipo de coisa. E essas integrações com o Google Analytics, com o Pixel do Facebook, as tags do Google, né? Até para fazer as campanhas depois lá do Google Ads. Você precisa dessas tags instaladas no seu site. Se tem alguém aí fazendo, e eu vi empresas, por exemplo, fazendo esse tipo de coisa, né? Eu tenho uma empresa que toma conta do meu site, beleza. Eu entrei lá e olhei ver se as tags do Google estavam acessadas, estavam aplicadas lá, né? Estavam integradas e não estava. Eu falei, então
Você tá pagando alguém para fazer o tráfego pago deles lá, tá, enfim, o profissional tá deixando a desejar em algumas coisas, mas enfim, você tem que olhar. Vai desenvolver o website, seu website tem que estar com essas integrações também, que é importante para quê? Para poder você medir, né? Fazer as medidas de calor ali, para você poder entender qual é o comportamento do usuário no seu site, para que você possa melhorando ele, para você, né? Meu site tem um blog, beleza, então você vai conseguir acessar, ver qual texto tem mais acessos no seu blog. E aí você vai entender qual tipo de conteúdo você mais gera, por que o público procura mais aquele tipo de texto, enfim, né? Então aqui, sim, o site ele é a base, né? Ele tem esse ponto estratégico e ele é uma base para os seus anúncios, né? Você imagina o seguinte, você faz tráfego pago, mas para um site que não tem otimização. O site, a pessoa clica no seu link de tráfego pago. Lembra, tráfego pago, no caso do Google, por exemplo, é descontado em cada clique. A pessoa clica no seu link, acessa o site, aí ele demora 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pessoa pega e sai, fala, pô, vai ficar branco desse jeito aí. A pessoa sai e não volta mais. Na hora que ela procurar que ela já entrei nisso aqui, no site não funciona, não volta mais. Então você perde dinheiro, seu dinheiro, ó, evapora. Tá? O dinheiro que você investiu lá na plataforma do Google Ads evapora. É diferente quando você tem um site que está alinhado com todas as suas otimizações, tudo otimizado. Então, clicou, entrou no site ali em 3 segundos, pô, a pessoa continua no site e ali vai fazer todo o processo, né, de olhar a sua empresa e aí contratar o seu serviço ou comprar o seu produto, enfim, esse tipo de coisa. Tá? Então, o SEO é super importante no seu site para a questão de ranqueamento, né? E para a questão de a hora que o cliente ranqueou, beleza, acessou, o site poder abrir, poder ali tá todo, o cliente tá todo, né, poder andar, navegar no site ali e bem, né, navegar bem no site ali, encontrar aquilo que ele procurou no seu site, né? Então, por isso você tem que ter as palavras-chave e, lógico, palavras-chave condizentes, né? O SEO todo feito condizente com aquilo que você trabalha, tá? Então, tem essas coisas. E erros comuns que a gente vê, né? Então, esses são os erros aqui que a gente vê em site todo dia, né? Essa semana mesmo, como eu falei, tem essas questões aí da empresa do site que não está responsivo. Então tem site que está bonito, mas sem objetivo, né? O site tem muita coisa, mas não fala nada lá do produto, do serviço, não deixa claro o que a pessoa faz, o que a empresa faz, enfim, né? O que o profissional liberal que faz, não deixa claro, né? Texto institucional genérico, então assim, cara, tira um tempinho, escreve rápido ali, não precisa ser nada grande, mas escreve ali a respeito do texto da sua empresa, o que ela é, o que ela faz, né? Como que surgiu, se quiser colocar rápido também, surgimos em tal lugar para isso, aquilo outro, coisa rápida, um texto pequeno, né? Ou fala para uma pessoa, para a pessoa escrever, se você não for bom para escrever também, porque isso é muito importante a respeito de conexão do público com aquela empresa, né? Então você vai falar ali da empresa, coisa rápida, não precisa ser nada longo, hoje é tudo muito rápido, as pessoas não estão paradas, quem não gosta de ler, filho, não está parando, e até quem gosta de ler, para ler é só aquilo que gosta, né? Então entrou no site, quer um serviço, um produto ou serviço, ela entrou no site, ela já olha rápido ali para poder ver se contrata ou não. Mas é importante você ter o seu texto institucional que não seja genérico, tá? Então escreve mesmo ali, ou fala para a pessoa o que é a missão, qual é o objetivo, como que surgiu, enfim, e coloca um texto real, né? Tá? Então o site não adianta ser bonito, mas se não tiver objetivo. O texto institucional genérico, tá? Então coloca o texto certo. Site sem chamada para ação, clique aqui, entre em contato agora, compre agora, enfim. É outro erro que a gente encontra aí, então o site precisa ter. E site pesado e lento, né? Então aquele site pesado e lento também é outra coisa. Então assim, são algumas coisas aí que resolvi aqui agora pegar aqui e falar, vou falar sobre isso aqui, pronto. Que é do desenvolvimento, estratégias de desenvolvimento para o websites, tá? Então assim,
recapitulando aqui algumas coisas, né? A gente falou aqui sobre o ponto estratégico, né? Como o seu site é importante para a estratégia da sua empresa nessa jornada, nessa condução do seu público até a jornada de compra, né? Que a gente chama de jornada de compra do cliente. Então, pesquisou, vai para o seu site. Pessoa conheceu sua empresa na rede social, depois ela vai para o seu site. E aí, depois tem os próximos passos, né? Comunicação, WhatsApp, e-mail, WhatsApp, lógico, melhor. Compra e a fidelização, as jornadas do seu cliente. Sobre a arquitetura do site, né? Você repara lá se o seu site, quando você entra, se você já tem ou se você vai fazer, né? Se você é o profissional que faz, né? Ver se você está fazendo sites para os seus clientes desse jeito. Você que é o profissional liberal, empresário, enfim, quer ter um site ou já tem, verifica lá se ele tem proposta de valor, né, bem clara, os benefícios bem claros, os benefícios para o seu cliente bem claro, tá? Não é seus benefícios para você, os benefícios para o seu cliente bem claro. As prova social, né, se você já prestou o serviço, então coleta a prova social, não tenha vergonha de pedir as pessoas, pode dar um depoimento aqui e coloca lá no seu site, e o CTA, para poder falar, prova social é depoimento, tá, gente, de quem já fez o serviço. Você já prestou o serviço, então colhe aquele depoimento. E o CTA, lógico, né, fale agora pelo WhatsApp, fale agora com a gente, compre agora, enfim, entre em contato agora, esse tipo de coisa. Tipografia e comunicação visual, né, é o outro aqui, e o SEO, mais a integração com as ferramentas de marketing, tá? Então, assim, é isso que eu queria falar para vocês aqui, deixar esse vídeo aqui para, enfim, para vocês estarem assistindo aí e verificando, né, o que o site de vocês já possui, o que ele pode melhorar, tá? Então, seu site é um endereço digital, é um endereço da sua empresa no meio digital, né? Para a gente encerrar, vou deixar aqui, ó. E você precisa guiar a pessoa até a sua compra, guiar o seu público até a sua compra no seu site. Então ele é importante para isso. O seu site não é só para estar lá, é para uma conversão. Costumo falar isso, pessoal. Se você contrata alguém para desenvolver o seu site simplesmente para colocar lá e falar que tem, é um custo. Agora, se você contrata, faz o seu site como uma proposta, como algo importante na sua estratégia, aí sim é um investimento. Então, assim, o site não é para você fazer e deixar lá, ele é um investimento, é para chamar a atenção do seu público, para converter o seu público em seu cliente. Primeiro ele é seu público, depois ele é seu cliente, tá? Então, site é o seu endereço no digital, precisa guiar a pessoa até a compra. Visual e texto influenciam na decisão de compra. O SEO e integração com o tráfego trazem clientes, tá? E medir, né? Então medir, como eu falei, essa integração das tags do Google com o pixel do Facebook, enfim, você tem condições de, através daí, medir como que o seu público tá o comportamento dele dentro do seu site, qual botão que ele mais clica, qual a página que ele mais vai, qual página que ele fica mais tempo, tá bom? Eu vou disponibilizar isso em PDF, tá? Acho que eu vou disponibilizar isso em PDF. Vou fazer o seguinte, comenta aí que a gente manda, vamos fazer melhor. Comenta, vou deixar um post no Instagram, acho que vai ser mais fácil. Vou deixar um post no Instagram, vou fazer o post aqui e colocar lá. Estou pensando nisso agora, colocar lá, estratégias para o desenvolvimento de website, é isso. Vou colocar lá, você comenta lá checklist, comenta lá, eu quero checklist, sei lá, alguma coisa, comenta lá, que aí você recebe o link com checklist em PDF, checklist simples, mas em PDF, apenas com essas coisas, essas observações que você precisa observar no seu website para que ele seja um site que converta, né, converta o seu público em cliente. Então, se você é um empresário,
profissional liberal, enfim, autônomo, já tem o website, é bom para você pegar e analisar, ou se vai mandar fazer, né? Bom para poder verificar se o seu site tem essas questões e falar para quem você vai pedir para desenvolver essas questões aí. Se você é um desenvolvedor, né, pode pegar lá para poder ver se o seu site tem todos esses elementos aí que são importantes para a conversão do público, porque site bom é o site que converte, né? E para quem é desenvolvedor, nós somos desenvolvedores também aqui. O intuito é converter, converter o público em cliente, tá? Se você não tem, que é um website, lógico, pode nos procurar aí, que a gente trabalha aí com elaboração da estratégia e também, né, temos a nossa área de desenvolvimento. Ok? Então, tá interessado no checklist? Vou criar uma postagem lá, estratégias para desenvolvimento de website. Comenta lá, checklist, comenta lá alguma coisa que aí você vai receber o link lá, que aí vai automático. É mais fácil do que comentar aqui no YouTube e a gente tem que mandar, então lá já vai automático, você já recebe o link lá para poder baixar esse PDF, ok? Um abraço, compartilhe isso aí se for útil para você aí, ajude a disseminar esse conhecimento e mandar isso para frente. E se inscreva, para quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, aproveita e segue lá também no Instagram, que a gente posta muita coisa lá, estratégia que para quem é empresário, você mesmo empresário pode executar aí na sua empresa, se você não tiver condições ainda de contratar uma agência de marketing, tá? Então se inscreve aí, segue lá que a gente tá passando esses conteúdos. Um abraço, até mais.